Bom, então vamos lá. Para esta videoaula a gente vai usar apenas um lápis 2B, um outro lápis 6B para fazer partes mais escuras e, vamos usar aqui uma caneta borracha, ou você pode usar uma borracha comum, branca, como essa aqui que eu uso, que é da Tombow. É uma borracha muito boa. E o papel comum mesmo, esse sulfite que você encontra aí em qualquer papelaria, qualquer lugar. Como de costume, eu começo a desenhar sempre pela cabeça e sempre fazer um círculo para marcar o tamanho, e já venho fazendo a parte inferior do rosto, como por exemplo aqui o queixo, já marco a lateral do rosto, né? Já também marco o meio e faço uma outra linha aqui para marcar a altura dos olhos, e aqui no caso também já vou marcar a orelha, né? Os personagens de Dragon Ball costumam ter orelhas bem grandes, né? E aqui então bem no centro aqui do rosto que eu defini, ao traçar a linha do meio com a altura dos olhos, eu já faço aquelas rugas lá entre os olhos para mostrar que o personagem está com um pouco de raiva, e já faço a sobrancelha. Começa fina e vai engrossando à medida que ela vai subindo. Vou fazer uma linha aqui também para marcar a altura das duas, para que não fique uma mais alta que a outra, né? Fica as duas alinhadas. Assim. E como está na posição de 3/4, uma tem que ficar maior que a outra, né? Senão vai dar a impressão de que o personagem está de frente. E ele, na verdade, ele está na posição de rosto, tá com 3/4. É o olho faz aqui. Isso, já vou fazer a pupila também. E também isso vale para o olho. O olho tem que ficar um maior que o outro, né? Você faz eles puxando a parte externa do olho um pouco maior que a parte interna. Então, mas de uma forma que as duas partes de baixo fiquem iguais. Eu vou marcar aqui também a altura da boca, e o nariz é bem simples, né? Os narizes Dragon Ball tem apenas meio que triangular. Vou fazer uma sombra aqui no final também. Esses riscos aqui abaixo dos olhos, que é bem comum no traço do Akira Toriyama. E já vou marcar o desenho da boca, né? Fazer ele aqui um pouco mais sério, então eu vou usar um traço de forma que a boca fique mais como se tivesse um pouco com sério, né? Uma expressão bem séria. Eu vou fazer primeiro aqui o pescoço antes de ir pro cabelo, né? Já porque como eu vou desenhar só a parte da cabeça agora, só essa posição, eu vou fazer outra mais para frente, mas por enquanto vou ficar com essa. Veja que eu marquei embaixo a altura, né, do traço do rosto, para que não fique um maior que o outro também. Nessa parte aqui da lateral aqui do músculo do pescoço para o ombro, eu vou fazer um lado mais alto que o outro, que é para dar a impressão de movimento na figura, para ver que o corpo dele não está de frente, está na posição de 3/4. Perdão. Já vou marcar aqui também os músculos do peitoral e fazer os detalhes aqui do pescoço, né, da garganta. Isso. Agora a gente vai pro desenho, né, do cabelo. O cabelo de Dragon Ball é o que mais define o personagem, né? Fazer aqui os detalhes da orelha, né, são bem definidas. E como eu disse, o desenho do cabelo de Dragon Ball são os pontos principais, porque muitos dizem, os personagens de Dragon Ball são tudo igual. De fato, a semelhança na face deles são bem parecidos, então a gente tem que focar bem no cabelo para que diferencie bastante um do outro. Por exemplo, aqui o Goku, ele tem um cabelo bem característico, né? Se você faz tipo uma escada assim com 3 triângulos na lateral, a primeiro menor, a segunda um pouquinho maior e mais ou menos meio da altura da orelha, você começa a terceira e faz uma menor em cima. Depois você já faz aquele arco que ele tem na cabeça
E agora já passa para aquelas mechas um pouco maiores que ele tem no lado da cabeça. Vou fazer uma um pouquinho maior. Essa aqui fica mais ou menos no meio do rosto, né? E a outra também um pouquinho maior, que já vai do meio até a outra ponta do rosto. Aqui você vê na cabeça dele, se você fizer a estimativa, você vê que ela fica em cima do... que ela começa mais ou menos no meio do rosto e vai até início ao contorno do rosto, do nosso lado esquerdo, no caso dele o lado direito. Você vê também uma aqui abaixo que já vem mais ou menos a altura do olho. Aqui. E aqui nós já desenhamos toda a parte externa do cabelo, no caso o contorno externo. Na parte interna do cabelo, aqui na testa dele, né, são algumas mechas, sempre muito triangular, né? Nada muito complexo, com fiozinhos, nada, só mechas triangulares. Como ele está na fase normal, vou pintar aqui de preto, acelerar um pouco aqui para ficar muito maçante. Mas você pode ver que vou deixando os pontos de luzes, né? Esses pontos aqui você pode deixar, é opcional também, mas isso vai dar um brilho no seu desenho, ficará até um pouco mais realista também, mas se você chapar tudo de preto pode não ficar muito legal. Lembrando que esse desenho é bem simples, é mais pro esboço mesmo, então assim, não tem acabamento, né? O acabamento a gente pode fazer ou de lápis mesmo, ou pode usar uma caneta nanquim. Mas aqui no caso vai ser só o esboço mesmo, né? Só o desenho. A gente não vai dar o acabamento. Bom, e é isso. Esse desenho aqui está concluído. Eu vou fazer um outro aqui, uma posição similar, né? Mas contrária. Vou começar aqui, fazer um círculo primeiro aqui, né? Para a cabeça, mas um círculo aqui, e vou fazer a marcação do rosto, fazer contorno externo. Eu sempre costumo fazer essas marcações aqui dependendo do formato do rosto, mas o círculo eu sempre faço esse círculo aqui para marcar a cabeça. E isso facilita muito na hora de definir o traço do contorno aqui no caso. E depois que você faz todo o traço aqui do contorno do rosto, das laterais e do queixo, fica muito mais fácil para definir o restante do desenho da cabeça. Dá uma apagada aqui. Ok. Então, reforçando aqui, quando eu tenho essas linhas aqui definidas, eu já consigo ter uma visão quase que geral de como eu quero o final do desenho, né? É aquela linha do meio. Vou fazer aqui também a altura dos olhos, eu vou fazer um pouco a cabeça mais erguida, já marcando a orelha, tamanho grande também. E também no meio do rosto eu faço aquelas rugas, né? Fazer um pouco uma posição mais com a expressão mais séria também. E a sobrancelha é igual, né? Começa fina, vai até o final ficar mais larga, mais grossa. E os fios de cabelo, né? As mechas de cabelo que vem no meio do rosto. São sempre mechas e triangulares. Eu já faço com maior.
Bom, você vai observando aí que eu acrescentei as mechas aqui. Algumas ficaram sobre o rosto, né? Cobrindo o olho. Tudo bem, como ele está com a cabeça erguida, isso dá uma movimentação maior no cabelo. O nariz eu fazer ele um pouco erguido também, mas é o mesmo esquema do primeiro, né? É um triângulo e uma sombra, só que aqui no caso faz uma sombra maior. Ele está com o nariz levantado e eu vou fazê-lo com a boca aberta, né? Como se tivesse admirado, mas com a boca aberta, né? O olho também, veja que eu faço o traço aqui na lateral um pouco mais longo, já marcar aqui a pupila, algumas rugas aqui, ajustar aqui o nariz e pequeno traço, né? Você não fecha os desenhos do Dragon Ball, você não fecha o desenho dos olhos, geralmente, né? Alguns você até pode fechar, alguns são fechados, ou quando eles estão com muita raiva, muita ira, até fecham, mas é bom deixar o desenho um pouco mais aberto, porque é uma expressão mais natural, mesmo em Dragon Ball. Aqui, vamos marcar o cabelo aqui, veja que mais ou menos aqui do lado da orelha até próximo da metade do rosto eu faço aquela circunferência e faço aquelas mechas menores. Como vimos no desenho anterior, ele tem 4 mechas menores, né? São 3, uma pequena, uma média um pouquinho maior e mais em cima você faz uma pouquinho menor, a quarta mais alta, você é um pouquinho menor que a terceira. No desenho do pescoço, você vê, tem um pescoço mais grosso, né? Pontas no início da orelha, né? E já pode dar início o desenho da musculatura, fazendo detalhe do peitoral. Aqui eu já defini também o desenho da boca. Veja que tem uma camada superior para o dente, superiores, um de baixo, a língua e o céu da boca. Tudo simples, não tem segredo, é só você acompanhar as curvas, né, para que dê a impressão de que realmente seja uma boca aberta. Aqui eu estou dando só uma reforçada no traço, para que fique melhor para visualizar. E continuando o desenho do cabelo, faz aquelas mechas já um pouco maiores aqui, que fica do lado mais do lado direito, que não vai caber o cabelo todo, mas dá para você entender. Aqui é um pouco de sombra, que se você for fazer o desenho só no lápis mesmo é bem legal deixar um pouco de sombra, isso dá uma qualidade incrível a qualquer desenho se você coloca um pouco de sombra, né? Também não é bom exagerar, principalmente os desenhos de Dragon Ball. Agora vou escurecer aqui o cabelo. Nessa etapa é só acompanhar.
tá aí, né? Duas posições diferentes do rosto do personagem. Agora vamos fazer um novo desenho aqui. Vou fazer mais aqui, além da cabeça, eu vou fazer o corpo, né? Como de costume, assim, é tradicional círculo, né? Meio do rosto na lateral, meio na vertical, e a parte lateral não, desculpe, é a parte inferior do queixo, né? Aí eu já venho marcando aqui o peitoral. Esse aqui já é o esboço que eu uso para fazer o corpo, né? Eu uso sempre esse formato, né? Aqui eu marco os ombros, né, com círculos. Vê aqui que eu sempre uso linhas para me direcionar, para que eu tenho um problema muito sério de iniciar um desenho e ele entortando para minha direita. Eu não consigo entender isso. Então eu sempre uso muitas linhas, né? Mesmo assim, uma vez ou outra ainda sai um pouco torto. Mas eu tô superando isso já. Já tô estudando bastante essas linhas e assim, eu sempre onde tem junta, sempre onde está em movimento, eu sempre uso círculos, né, para marcar juntas, né? As mãos, as extensões do braço, com perna, por exemplo, eu sempre uso cilindro, né? Aqui na perna, apesar de não ser que esse parte aqui na perna não vai ser utilizado, mas eu já faço esse esboço aqui já com o formato da perna, né, mostrando a musculatura, onde fica maior, onde fica menor. E esse esboço aqui é o que eu uso de padrão para qualquer desenho. As laterais do rosto deles são meio que triangular, né? Uma do lado da outra, só que um pouco mais largo em cima e indo afinando em direção ao queixo. Você vê aqui que eu marco linha para qualquer lugar, de todas as partes, para que não fique uma maior que a outra. O meio aqui, essa linha do meio já me ajuda no direcionamento do desenho do queixo, para que também não fique torto, né? Um lado do rosto maior que o outro, ou mais torto, mais alto, mais baixo. Eu sempre uso essas linhas para me direcionar. Bom, antes que eu faça os detalhes do rosto, eu vou fechar aqui já a parte do cabelo que fica por cima da testa, né? Nessa parte aqui vai ajudar um pouco com o desenho dos olhos, né? E eu vou marcar também as orelhas, fazer algum detalhe aqui por dentro. Você pode seguir exatamente esse passo que você vai conseguir realizar o desenho. Se tiver com alguma dificuldade, pausa o vídeo, né? Volta. Não tenha pressa, sempre vá com calma, com paciência. É um processo que vai depender muito da sua persistência, né? Nem sempre a gente vai lá e de cara já faz aquele melhor trabalho, aquele melhor desenho, né? E aqueles desenhos que nós fizemos anteriores é importante para isso, ó. Veja que o mesmo esquema que a gente realizou nos desenhos anteriores, a gente está fazendo aqui, né? O desenho dos olhos é bem similar, mudando apenas a expressão e o formato, porque esse aqui é de frente. Na minha opinião, o rosto de frente é bem mais fácil de desenhar do que uma posição 3/4. É por isso que eu fiz aqueles exercícios anteriores, para que você tenha mais facilidade.
Aqui, o desenho do rosto já está concluído aqui. E o desenho do cabelo é aquele mesmo esquema. Veja que tem as mechas aqui que são maiores, né? Mas são menores. No caso, o lado direito do Goku ele tem um pouco maior, né? Olha aqui, eu acho que isso aqui ficou um pouco alto. Aqui é a primeira mecha, segunda maior e terceira maior ainda. Bom, aqui como tá pintando o cabelo, é só você acompanhar o processo, né? É só mais aqui a parte de definição. Veja que eu vou marcando os pontos que eu vou deixando em branco. Essa parte aqui é para dar um pouco mais de luz no desenho, para não ficar só aquele preto chapado. A caneta borracha aqui por isso que a caneta borracha é muito boa para vir apagando detalhes pequenos, né? Isso aqui com a borracha branca talvez não conseguisse apagar tão bem assim. E é isso aí, né? O desenho da cabeça está concluído. Vamos agora para o desenho do corpo, né? Como ele usa um uniforme, então eu não vou desenhar todo a musculatura dele. Eu vou já marcar aqui as partes onde que vai estar coberta de uniforme, né? O tecido. Você pode, mas veja que o esboço como está por baixo, ele já ajuda muito para te direcionar. Veja que eu estou marcando aqui o desenho do peito dele e veja que ele já estava marcado no esboço. Aqui vai sair um pouco porque eu fiz o esboço muito pequeno e eu vou tentar fazer um pouco maior, né? Para que você consiga visualizar melhor. Mas veja que você pode fazer exatamente igual o esboço que você fez, né? Isso é uma coisa, e até melhor, né? Vou fazer aqui só um pouco maior para que fique melhor para você visualizar. Veja aqui que os detalhes dos músculos, né? Também vou fazer já aqui a parte do uniforme. Ela é uma camisa regata. Atente também aqui nos detalhes das dobras, né? Do tecido. Isso é muito importante, que principalmente os desenhos que mostram bastante tecido, dobras, folgas, quanto mais definidas ficar essas dobras, melhor. Para a musculatura, isso é meio que padrão, né? Então, assim, veja que
principalmente nessas últimas séries de Dragon Ball, eles costumam ter braços bem definidos. Então você pode definir, tomar cuidado para não exagerar muito também. Aqui como o braço está semi-erguido, né? Não está 100% dobrado, mas também não está 100% relaxado. Veja que ele tem uma leve dobrada no braço. Pro desenho da mão não é a coisa mais simples de se desenhar, mas você pode marcar, que eu já vou mostrar aqui para você, por exemplo. Olha só, eu não vou desenhar a mão já completa, mas eu vou marcando todos os detalhes, né? Principalmente externo. Depois eu faço a divisão dos dedos, né? E a posição, no caso como eles vão estar fechados, né? Olha só, praticamente é um esboço inicial bem elaborado do desenho da mão. Feito esse primeiro esboço, em seguida é só adicionar detalhes, né? Uma coisa interessante, ó, veja que o desenho da mão ela tem que ser feito meio que curvado, né? Parábola, você nunca faz ela reta, né? Como eu fiz aqui, eu até risquei. Você nunca faz ela reta, você faz ela semicircular. Ó, você pode ver aqui, se você marcar o desenho dos dedos retos, não vai ficar legal, vai ficar uma mão chapada, né? A gente quer ela semicircular, que é para dar volume. Aqui também é bom dar um destaque aos músculos, né? Fica um desenho mais elegante. E mais uma vez eu volto a mencionar a importância do desenho das dobras do tecido. Nesse segundo braço aqui é o mesmo processo que usou para fazer o anterior. E também sempre atentando para o detalhe dos músculos, porque os traços podem variar de acordo com a posição do braço, né? Pode diminuir uma parte, aumentar outra, pode variar um traço de cá, outro de lá. Isso é bem variável, então não tem um padrão específico, né? Isso aqui é estudar anatomia mesmo. E novamente o desenho da mão. O desenho da mão requer muita prática, muita prática. E eu vou fazer também aqui, já no caso como mãos fechadas, eu gosto sempre de marcar primeiro o dedo, né, o opositor, o polegar.
E depois eu venho com os traços simples, venho marcando a posição dos outros dedos, né? E aquilo que eu te falei, né, a mão tem que ficar meio que circular, não pode ficar reta. Você pode definir também, né, os detalhes do início dos dedos aqui da parte traseira da mão como triângulos arredondados, né, se é que posso usar esse termo. E como dito anteriormente também, depois que você faz o esboço inicial, depois é só você acrescentar os detalhes mesmo, né? Lá o esboço é extremamente importante. Gente, eu acho que eu tenho que pedir desculpa nessa parte aqui, que eu acho que vocês não vão conseguir ver direito. Não vão não. Nossa, desculpa. Mas tudo bem, é o mesmo modelo que foi feito na mão anterior e eu acho que deu pra ver bem. Agora que já vamos partir pro desenho das pernas aqui, eu vou dar um destaque nessas pernas aqui, para que você possa ver melhor o desenho das dobras do tecido, né? Aqui é bom você dar uma saída, né, na parte de não começar reto já depois abaixo do cinto, né, no caso dessa faixa que ele tem amarrada aqui acima da cintura. E você vê que se você deixar um pouco já o tecido saindo, né, da linha superior da faixa, você já vê que ela dá um volume maior ao uniforme, né, no desenho no caso. E aqui já vou marcar também o desenho das pernas aqui, eu vou fazer bem grande, né, para você entender bem. Veja que são dobras, né? Veja que, vamos supor, aqui está lá bem no joelho, né? Essas linhas já vêm entrando nas dobras, ela acompanha as dobras da perna, né? Veja aqui onde tem junta, onde que tem uma composição menor, a questão de largura, elas dá um encolhido no uniforme também e isso gera dobras no tecido. Veja que você sempre tem que seguir uma da outra também, né? Você vê que ela entrou para um lado, a de baixo vai seguir. Como você pode ver o processo, dá para você acompanhar bem, né? Aqui eu vou marcar já o final da calça, né? Aqui onde vai iniciar a botina, a bota do caso. E você pode ir detalhando, né, botando as dobras, né? Eu, quando estou realmente desenhando Dragon Ball, eu costumo fazer bastante dobras no tecido, né? Principalmente na parte da calça. Isso dá um charme no desenho do personagem. Quanto mais detalhado for, é aconselhável também você não exagerar muito, né? Porque às vezes você faz demais e acaba poluindo o desenho, né? Digamos assim, com muito traço. Mas eu gosto de desenhos bem definidos, bem elaborados, bem detalhados. O desenho da botina já é um pouco mais retilíneo, né? Não tem tantos detalhes, dobras, né? Apenas detalhes mesmo do design de moda do personagem. E pessoal, é isso, né? Aqui eu vou parar por aqui. Em breve eu vou trazer muitos mais tutoriais de Dragon Ball. Quero trazer todos os personagens, né? Essa é a minha ideia. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Se inscreva no canal,
curta nossa página no Facebook, no Instagram. Se você não gostou também, dá um dislike, né? Mas explica por quê. E valeu e até o próximo vídeo.